Bem-vindo ao canal Mecamaníacos, eu sou o Marcelo. Esse vídeo é para dar continuidade ao estudo de esquemas de injeção eletrônica. Nesse momento vamos ver aqui os conceitos básicos de relés e diodos para o esquema de injeção. Os objetivos então é entender os conceitos básicos de um relé, estudar as características de pinos de um relé, conhecer as principais utilizações dos relés nas centrais eletrônicas, entender o conceito básico e simplificado também de um diodo, verificar a utilização de diodos em esquemas eletrônicos. Peço que fiquem até o final do vídeo para completar o básico da interpretação de um esquema de injeção e entender a aplicabilidade do reparo de centrais eletrônicas. Para quem não viu o vídeo anterior sobre o assunto, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você verificar o vídeo inicial. Bom, e no final, como um bônus aí, nós vamos compartilhar um esquema simples de um carregador de baterias para verificarem aí o entendimento da matéria e ao mesmo tempo ter aí uma ferramenta útil para o seu trabalho do dia a dia. Bom, se é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like para fortalecer o canal, compartilhe nas redes sociais. Então vamos lá. Bom, o conceito de relé. Ele surgiu no século XIX, tá? Ele é um dispositivo eletromecânico formado por um magneto móvel que se desloca unindo dois contatos metálicos. O relé podemos dizer que foi muito utilizado nos sistemas telefônicos no tempo das centrais analógicas, nas localidades mais remotas. Os relés eles são considerados grandes membros e até mesmo uma espécie de antepassado dos transistores. O relé, eu costumo dizer que ele é uma chave eletromecânica. Ele é por acionamento elétrico, né? Ele recebe um sinal elétrico para fazer uma ação mecânica, por isso é eletromecânico. Tá? Isso eu estou falando de forma bem simples, né? Sem muita. Eu sei que algumas pessoas vão falar sobre técnicas e tal, mas eu estou tentando trazer aqui uma linguagem mais simples para promover um melhor entendimento. Tá? E aos poucos, mais adiante, vamos trabalhar um pouco mais com termos técnicos. Bom, como ele funciona? Como eu disse, né, ele trabalha da seguinte forma: quando uma corrente circula pela bobina, né, uma bobina de campo, quando ele recebe positivo e negativo, ele cria um campo magnético, ou seja, ela se transforma em um ímã. Se transformando em um ímã, ele atrai um contato, que é uma, vamos dizer, uma porta móvel, né, abrindo ou fechando um circuito. Tá? Então nós temos aqui, ó, a bobina, tá? A bobina de campo. Essa bobina de campo ele vai receber positivo e negativo, se tornar um ímã. Aqui eu tenho uma parte móvel que ao acionar esse ímã vai puxar essa parte metálica e automaticamente fazer o contato entre o contato móvel e o contato fixo. Tá? Nós temos algumas variações de relés. Esse aqui é uma das variações de relé. Mas ao longo dos vídeos nós vamos trabalhar cada tipo para cada utilização. Basicamente nós temos um relé muito utilizado na injeção eletrônica, tá? O de 5 e o de 4 pinos. Na elétrica existem outros relés, como o relé de seta, são 3 pinos, enfim, não vamos entrar nesses detalhes agora. Vamos se atentar ao proposto de verificar voltado para o esquema eletrônico de injeção. Bom, então nós temos aqui a bobina de campo. Eles estão ligados em dois pinos, pino 85 e 86, né? Isso é padrão, é universal, tá? 85 e 86 é bobina de campo. Uma bobina de campo nada mais é que um grande fio enrolado e uma vez ele energizado nas duas pontas, ele se torna um ímã. No pino 30 é o pino chamado de pino comum, ou seja, tudo que entra no 30 ou vai sair de um lado ou vai sair de outro, dependendo do quantidade de pinos. Esse aqui é um relé de 5 pinos. Então,
quando não está energizada a bobina, tudo que entra no 30 sai no 87A, que é o normalmente fechado. Então, quando eu não tenho positivo e negativo na bobina, tudo que entra no 30 sai no 87A. Uma vez energizada a bobina, esse contato ele fecha entre tudo que entra no 30 sai no 87, tá? Ligando ali o seu dispositivo. Nós vamos entender isso daí ao longo dos estudos que estamos fazendo. Na prática, olha ali na prática. Eu tenho aqui um circuito, né, simples, um negativo direto na bobina, ligado na bobina, um positivo ligado através de uma chave. Note que quando você liga um positivo aqui nessa chave, ele energiza a bobina, cria-se um campo magnético, tá? Esse campo magnético pega essa porta móvel, certo? E atrai ela, atraindo ela, empurrando o contato móvel, que é o contato comum, para o normalmente aberto. Aqui está NO porque está em inglês. N-Open, né? Normalmente open, de aberto. E NC de closed, fechado. Então, assim, nós temos aqui, quando não energizado, o comum sai no fechado. Quando energizado, ele deixa de fazer contato no fechado, no normalmente fechado, e passa para o normalmente aberto, certo? Então ele faz, esse é o funcionamento básico do relé. Bom, as diferenças mais comuns, como eu disse, são os pinos de 4 e 5 pinos, tá? Aqui nesse pedaço de esquema, esse esquema inclusive, ele está parte do vídeo que nós começamos os estudos de esquemas eletrônicos, beleza? Então se você não viu, você dá uma olhada no vídeo lá. Bom, aqui nós vemos aqui, ó, nós temos um relé, como eu disse, pino 85 e 86 é bobina de campo. Para a bobina de campo funcionar, ela tem que ter negativo de um lado e positivo do outro. Ah, mas de qual lado, Marcelo? Tanto faz, bobina não tem lado, tá? E às vezes, como praxe, nós utilizamos sempre uma certa sequência, mas ele funciona, a bobina de campo não tem nada. Então nós temos aqui o negativo no 86, o 85 está recebendo aqui um positivo. Quando chega um positivo, veja que ele não está atracado, então tudo que entra no 30 sai no 87. Como aqui não tem nada ligado, ele vai ficar no vazio. Quando ele é energizado, tudo que entra no 30 vai sair no 87. Aqui embaixo nós vemos um relé de 4 pinos, tá? Representando um relé de 4 pinos. A mesma coisa. 85 e 86 bobina de campo. Aqui ele está jogando um terra no negativo, né? Desculpa, no pino 30. E quando atracar esse relé, ele vai fechar tudo que entra no 30, vai sair no 87 e vai alimentar, aqui no caso, um eletroventilador de arrefecimento. Já que nós vamos ver isso na prática aqui nos esquemas, tá? Então veja que aqui eu chaveei, ó, esse daqui, o 30, aqui ó, tá chaveado com positivo, tá vendo? Quando ele atracar o relé, ele vai jogar um positivo do 30 para o 87. Já esse relé aqui, ó, ele tem a mesma função, só que ele está jogando do 30 um negativo que vai sair no 87. Ok? Então tudo que entra no 30 sai no 87 quando bobina de campo energizada, com positivo e negativo, né? Um de cada lado. Bom, então nós vamos analisar aqui em um esquema que já foi estudado, que é o esquema do vídeo que iniciamos aí os estudos sobre esquemas eletrônicos, tá? E lembrando que isso está tudo explicado na nossa apostila básica, tá? Nós lançamos essa apostila básica até para ajudar o canal, enfim. Quem não viu o vídeo ainda, eu vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição, para você verificar. Uma apostila que nós disponibilizamos aí e tem a série de materiais. Vocês vão ver aí, dá uma olhada no vídeo e aí vocês vão entender melhor. Bom, aqui então vamos analisar no esquema que nós vimos no vídeo passado. Esse aqui é um sistema de injeção, tá? Aqui nós vemos aqui, ó, olha só, o conector A, pino K1, fio cinza, está ligado de um lado da bobina do relé.
Do outro lado da bobina do relé, está ligado o fio verde, que ele vem descendo. Lembra que quando pula aqui não está emendado? Está emendado quando está a bolinha? Está emendado aqui, alimentando outra bobina de outro relé. Continua descendo, está emendado aqui, está alimentando outra bobina de outro relé. E aqui ele está vindo, pula e recebe uma alimentação positiva. O que acontece? Aqui vai chegar um positivo alimentando um lado da bobina. Automaticamente, quando a central eletrônica mandar um negativo do outro lado, ele vai fechar o contato entre 30 e 87. Nesse caso aqui, ó, ele está um fusível número 05 do vão do motor, com alimentação positiva. Então, ele vai receber negativo aqui. Como ele está recebendo positivo do outro lado, ele vai atracar o relé, vai jogar um positivo aqui que vai vir para o compressor de ar-condicionado. Como tem um positivo chegando aqui do compressor do ar-condicionado e do outro lado já tem um negativo, o motor vai girar. Mesma coisa acontece aqui, ó, vem um positivo, tá? Alimenta esse lado da bobina. Quando o conector C pino B1 mandar um negativo, vai atracar. A energia ligada no fusível de 40 amperes F01 vai pegar e vai passar para esse fio marrom que vai alimentar um lado do eletroventilador, né? A ventoinha do veículo. Então vai acionar a ventoinha. Então nós vemos aqui que nós temos um relé acionando a ventoinha e nós temos um relé acionando o compressor de ar-condicionado e aqui nós temos um terceiro relé que ele é a segunda velocidade do eletroventilador. Ok? Então é bem simples. É isso que tem que testar. Uma outra coisa, vocês estão vendo aqui que os pinos estão aqui, ó, 1, 2, 3 e 5. Aqui está A1, A2, A3, A5. A nomenclatura às vezes pode não vir de forma universal. Como se fosse aqui. Aqui seria 85, 86, 30 e 87. Né? Mas, só verificando aqui a simbologia do relé, você verifica. Isso é um resistor, ou seja, uma bobina de campo. E aqui a entrada é o 30 e onde tem a parte móvel é o 87. Poxa, Marcelo, e o de 5 pinos? Teria mais um pino aqui já ligado aqui direto nessa parte móvel. Então tudo que entra no 30 sai no 87, né? Ele teria aqui, sai no 87A, no 87A e quando está energizado sai no 87. Beleza? Só você verificar de acordo com o que nós falamos aqui. Ok? Seguindo adiante, vamos falar rapidamente sobre diodo. Tá? O diodo nada mais é do que um semicondutor. A condutividade elétrica dos semicondutores está situada entre os condutores e os isoladores. Nós temos o condutor e o isolador. O semicondutor, ele meio conduz e meio isola. Como assim? É porque ele conduz de um lado e isola do outro. Vamos ver aqui. O diodo. O diodo ele permite que a corrente passe somente em uma direção. Tá? Quando a corrente está passando, há uma ligeira queda de tensão no diodo. Lembre-se sempre disso. Quando nós vamos testar um circuito, um chicote, enfim, quando nós temos uma tensão X entrando no diodo, ao passar para o outro lado, ao sair do diodo, ele tem uma leve queda de tensão. Isso é normal, ok? Lembre-se sempre disso. Bom, aqui são as características do diodo. Essa é a simbologia dele. Por isso que ele é um semicondutor, porque ele conduz nesse sentido, mas ele bloqueia nesse sentido. Então, o diodo nesta posição é o sentido da corrente que flui, sentido normal. A corrente não flui no sentido inverso, tá? Nós temos desse lado aqui o anodo e desse lado aqui o cátodo, tá? Ou seja, positivo e o negativo do diodo. Não que eu vou ligar aqui um positivo e aqui vou ligar um negativo, tá? Vocês vão ver que no circuito acaba, porque tudo que manda positivo descansa em negativo e assim por diante, né? Isso é questão de circuito, que nós vamos ver mais em outras oportunidades. Se você pegar um diodo igual tá essa foto aqui, ó, ele tem uma listra cinza, tá?
Essa lista cinza representa essa parte aqui, ou seja, esse diodo, quando eu pego ele na mão aqui, ele entra, consegue entrar positivo aqui nesse sentido, mas nesse sentido positivo não vem, tá? A título de conhecimento, aqui do lado, nessa lateral direita, nós temos aqui os diodos que são utilizados nas placas dos alternadores, tá? Porque nós temos aí um semicondutor do tipo positivo ou negativo, ou PNP e NPN. Assunto para uma outra hora, só a título de conhecimento. Então a simbologia aqui, esse daqui no caso aqui, ele é PNP, então ele é nesse sentido. E esse é NPN, ele é no outro sentido. Mas daqui é mais a parte elétrica, é só questão de curiosidade. Então veja, pegando o diodo na mão, você vai ver uma lista cinza, né? Então ele vai fluir neste sentido a corrente positiva, beleza? Bom, um exemplo de aplicação muito dado é uma ponte retificadora. O que é uma ponte retificadora? Observem aqui nessa animação que mesmo quando eu inverto a polaridade, tá? Isso daqui seria então, no caso, uma corrente alternada. Mesmo que eu inverta a polaridade desse lado, na ponte retificadora, desse lado continua sempre contínuo, ou seja, positivo de um lado e negativo do outro. Inverte desse lado, mas não inverte desse lado. Porque quando eu jogo positivo desse lado, ele chega aqui, ele bloqueia, então ele vai para cá. Chega aqui, ele bloqueia, então ele vai para cá. Então ele vai fazer o sentido positivo, né? Quando ele vem positivo desse lado, aí ele vai aqui, chega aqui, ele não vem para cá porque ele bloqueia, então ele vem para cá. Aí ele não vem para cá porque ele bloqueia, então ele vem para cá. Então, e agora o negativo não, o negativo ele flui de forma inversa. O positivo é que só tem um fluxo. Então veja que na ponte retificadora nós temos aí essa situação. Tá? Existem vários equipamentos eletrônicos hoje que utilizam ponte retificadora. Porque quando a pessoa inverte a polaridade, né, eu até concordo em alguns equipamentos que eu desenvolvo, eu coloco uma ponte retificadora porque o que acontece? Se a pessoa ligar de forma errada, invertido positivo e negativo, não queima o meu equipamento, porque ele mantém um fluxo organizado, vamos dizer assim. Tá certo? Bom, agora analisando no esquema, no mesmo esquema que estávamos anteriormente, né, vamos ver a aplicabilidade de um diodo. Verifique aqui, ó, que esse compressor, para ele ficar totalmente livre, ele não pode receber nenhum tipo de interferência ou nenhum tipo de positivo, vamos dizer assim, de forma indesejada. Então nós temos aqui um diodo. Veja o diodo bem aqui, ó. Esse é um diodo. Lembra que o diodo ele passa positivo nesse sentido, passa positivo nesse sentido. Agora o negativo ele passa nos dois sentidos. E o positivo aqui ele fica bloqueado. O que acontece aqui, ó? Lembra daquele relé? Enquanto ele está assim aberto, ou seja, não está energizado pelo esse conector, ele fica passando um negativo aqui, energizando o enrolamento do motor do compressor, e aí ele fica livre, totalmente livre, certo? Quando fecha contato aqui, ele é tomado por um positivo. E aí ele vai chegar um positivo no compressor, como tem negativo do outro lado, ele vai rodar o compressor, correto? Ah, mas o positivo vai dar aqui no massa. Não vai dar porque ele vai vir aqui nesse sentido e vai ser bloqueado pelo diodo, certo? Então isso daí é uma das utilizações de diodo. E aqui é um dos defeitos que pode ocorrer. Esse diodo ele se rompe, né? E aí ele fica dando curto ou fuga, tá? Então eu tenho esse diodo, beleza? Nos testes mais adiante nós vamos ver como testar esse diodo, ok? Bom, então tá aqui a aplicação. Nós temos a aplicação do relé e a aplicação do diodo. Como prometido, né? Um bônus aí. Lembra que nós falamos sobre a ponte retificadora? A ponte retificadora, eu tenho uma corrente alternada de um lado e uma corrente contínua do outro lado. Então aqui, ó, você pode
pausar aí o vídeo e tirar um print da tela, isso aqui é um carregador. Inclusive, antigamente nós vimos muito esses carregadores sendo vendido nos supermercados, tá? Aqui é uma lâmpada, só lembrando que essa lâmpada tem que ser incandescente, tá, gente? Não pode ser aquela lâmpada de LED, tem que ser aquela lâmpada antiga, aquela lâmpada incandescente. Se você pegar ela ali, ó, faz a ponte retificadora, tá vendo que tem o diodo com a faixinha virado para cá, o outro para cá e para cá, né? Então nós temos esse sentido e esse sentido. Aqui são os pontos soldados, está de um lado da lâmpada. Do outro lado da lâmpada é a garra negativa da bateria, beleza? A positiva da bateria está ligado nessa ponta do circuito, ok? E nessas duas pontas aqui eu tenho a energia elétrica. O que vai acontecer? Ele vai, ao mesmo tempo que ele recebeu essa carga, tá, alternada, ele vai retificar essa carga e vai jogar positivo no lado certo e negativo no lado certo. E a lâmpada ela é utilizada como um resistor, uma espécie de resistor, tá? Tanto é que a lâmpada, dependendo de quantos watts de lâmpada, você vai ter diferentes tempos de carga, tá? Só que tomem muito cuidado, estudem bem esse esquema, mas é só para vocês verificarem que existem muitas aplicabilidades de uma ponte retificadora. Essa é uma muito usual, né, muito comum. Nós encontrávamos isso sempre em supermercados para vender antigamente. E aí nós temos um carregador de baterias, né, simples. Se não tem experiência ou se não sabe, evite. Tá? Tome muito cuidado, energia, né, e tudo mais. Isolar bem se for fazer, mas é para vocês verificarem a utilização de diodo. Ah, mas que diodo é esse? O diodo é o diodo que a gente fala de diodo comum, é o diodo 1N4001, por exemplo, ou 1N4008. Eu vou deixar na descrição do vídeo a questão do diodo, na nomenclatura do diodo e a observação de que a lâmpada tem que ser incandescente. Beleza? Aí, para completar, vimos aí agora então o nosso relé e vimos o diodo, para avançarmos na interpretação de esquemas e passarmos adiante aí para o próximo tópico. E vamos começar a falar um pouco também sobre simulação de centrais em bancada. Beleza? Bom, não se esqueça aí de deixar o like, compartilhar, se inscrever, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo sempre dos nossos conteúdos. Ok? Como eu sempre falo, nosso e-mail mecamaníacos@gmail.com e nosso canal do YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e até lá.